Mas esse gráfico, lembrando que é um gráfico aí estudado anteriormente e idealizado, criado pelo Bermudes, mas que a análise psicodramática usa bastante. O que acontece com o bebê? Agora nós vamos começar a falar da parte gostosa, que é do bebezinho, né? O que acontece com esse bebê? Lá no intraútero, ele já está, principalmente no último trimestre, de forma mais com conexões, capacidade de ter memórias, né, marcas minêmicas. Nessa fase do intraútero, que seria esse caos em diferenciação, onde ele está recebendo pelo cordão umbilical, pelo líquido amniótico, pela placenta, e hoje muitos estudos dizem pela química da mãe, vinda das emoções. Então, tudo isso também vai deixar marcas, principalmente no terceiro trimestre, marcas, mesmo ele estando ainda nesse caos, onde o psiquismo dele, como nesse primeiro gráfico, não tem uma organização. Não tem uma indiferenciação entre o que é o corpo, o que é a mente, o que é o ambiente. Então, a partir do contato com o mundo, com o externo, vai acontecer esta organização. E isso é muito importante em 3 grandes áreas, né? Corpo, onde a gente vai estar falando dos sentimentos, a área ambiente, onde a gente vai estar falando da percepção, e mente. E esse gráfico ajuda muito, pessoal. Por exemplo, quando uma pessoa chega no consultório com alguma queixa, às vezes a gente vê que ela não sabe, não consegue localizar a que aquilo está relacionado. Se é algo só que ela sente, às vezes ela só sente, não consegue pensar sobre, não consegue relacionar o que está acontecendo externamente, qual é a percepção. Então, às vezes, diante de uma queixa, a gente vai buscar localizar a pessoa sobre o que ela pensa sobre aquilo, sobre o que ela está sentindo e sobre o que está externamente. Se é algo de fato externo ou não, se é dentro dela somente, ou se é fora. Então, a localização da pessoa nas queixas, nos sintomas, nas dores, neste gráfico ajuda muito, tá? Porque a gente diz o quê? E aí tem outra sacadinha do Vitor muito legal, que ele vai dizer que nós nascemos num caos em diferenciação, como se a gente fosse um arquivo tudo bagunçado, todo bagunçado. Porém, à medida que a gente vai se organizando podendo diferenciar essas 3 áreas, a gente vai podendo ser um arquivo organizado, tá? Organizadinho. Imagine uma vivência de raiva, por exemplo, num psiquismo desorganizado, num psiquismo caótico. Essa raiva, ela vai ser sentida como um grande desconforto, uma grande tensão geral, completa. E isso é muito comum nas crises de ansiedade, nos momentos de pânico, onde a pessoa vive um pouco ou revive essa sensação de um total desconforto, de uma sensação de risco de vida. Porque é isso que uma crise de ansiedade forte ou um pânico traz, uma sensação de que vai morrer. Por quê, gente? Se algo assim acontecer nesta fase onde não tem uma organização, fica difícil saber se é de fora, se é de dentro, e principalmente se teve um registro lá no intraútero, uma tensão, um desconforto mesmo, é verdadeiro ter sido sentido como risco de vida, porque o bebezinho está de fato na mão, né, daquele aparelho ali que o protege, que o alimenta, né, e algo ali impedindo, vai dar essa sensação de fato. Então, a gente vai trabalhar com este paciente
que talvez essa sensação de que ia morrer, de que poderia morrer, aquele medo gigante de morrer, não condiz com o momento atual. Porque o coração está bem, né? O corpo está funcionando direitinho, não tem ninguém querendo fazer algum mal grande para ele, está tudo bem. Ele não é verdadeiro com o momento atual. Porém, ele pode ser muito verdadeiro se ele estiver linkando, trazendo uma sensação lá de trás. Tá? Então, esse gráfico ajuda muito a gente. E aí, vamos pensar a questão da raiva, né? Num psiquismo desorganizado, ele vai ser uma tensão de desconforto total, quem sabe um risco de vida. Porém, num psiquismo organizado, vai dar para identificar que a raiva é um sentimento. E aí dá para captar na mente o que ele pensa sobre aquilo, né? O que ele entende sobre aquela raiva, sobre aquele sentimento. E, principalmente, ajudar ele a ver o que ocasionou. E aí o pessoal da cognitiva tem uma sacada que vai dizer do gatilho. O gatilho nada mais é o que linkou, o que pegou, o que né, ocasionou aquilo. Então, esse gráfico a gente utiliza muito, acha que ele é muito bem-vindo aí nos estudos do desenvolvimento do psiquismo.